Então vamos lá, falando agora sobre as células musculares cardíacas, né? Então nos outros vídeos a gente já falou sobre o sistema circulatório de modo geral, introdução, né? Os tipos de circulação, a gente falou sobre volume, pressão, resistência e fluxo, né? Que são o que vão fazer com que a gente tenha ali a circulação acontecendo, né? O sangue fluindo através das veias, né? Enfim, dos vasos, né? Perdão. E agora a gente vai falar sobre as células musculares cardíacas, tá? Então vamos lá, basicamente, né, uma característica do coração, quando a gente pensa no nosso coração, uma característica dele é o quê? O coração, ele tem uma contração que a gente chama de contração miogênica, tá? O que seria isso? Miogênica. Significa que essa contração é gerada pelas células cardíacas, pelo próprio coração, tecido muscular cardíaco, tá? Então ele tem essa característica que a gente chama de contração miogênica, que é uma contração gerada pelo próprio músculo. E aí a gente tem até aqueles experimentos lá em que a pessoa, né, que a galera fazia lá na antiguidade, que arrancava o coração da pessoa de dentro do corpo e o coração continuava batendo. Cruel, mas enfim, a fisiologia explica isso. Então essa contração miogênica, tá? Mas por que o coração, ele consegue, como que ele consegue gerar a sua própria contração, né? E aí a gente explica isso através das células cardíacas. Então o coração tem dois tipos celulares, ele tem uma célula. Ele tem um tipo de célula que a gente chama de células marca-passo, tá? Então a gente tem as células marca-passo, certo? E a gente tem as células que a gente chama de células contráteis, que são células normais aí do coração, beleza? A gente tem as células marca-passo e a gente tem as células contráteis, beleza? Essas células marca-passo, elas são células menores, tá? Elas não têm muitas proteínas contráteis, mas elas são fundamentais porque elas determinam a nossa frequência cardíaca. Enquanto as células contráteis, elas têm uma grande quantidade de fibras contráteis, beleza? Elas possuem muitas fibras contráteis, certo? Isso é meio óbvio até pelo nome delas, tá? Então, célula marca-passo, né, ela, ou também chamada de célula autorrítmica, né, ela vai determinar a frequência cardíaca e as células contráteis, com base nisso, elas vão contrair, tá? Agora, essa célula marca-passo, ela vai influenciar diretamente a atividade dessa outra célula contrátil, né? Mas como que ela faz isso, né? Então, a gente tem que a célula marca-passo é uma célula que vai despolarizar e ela vai liberar potencial de ação e ela vai ativar outras células. Mas isso só acontece por conta das junções comunicantes que a gente tem, tá? Então, imagina que eu tenho aqui uma célula, né? Essa célula aqui, ela é uma célula marca-passo. E o que acontece? Essa célula ela despolariza, né? A gente vai estudar melhor isso, mas eu tenho lá uns canaizinhos, vão fazer os íons entrar, ela despolariza. E aí ela vai mandar potencial de ação para uma outra célula, que é a célula contrátil, certo? E aí essa célula contrátil, ela vai ativar, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a contração, tá? E essa comunicação aqui, ela vai acontecer por conta de canais comunicantes ou junções comunicantes, tá? Então isso aqui a gente chama de junções comunicantes, beleza? Então basicamente essas junções comunicantes, elas vão permitir a passagem desses potenciais de ação. E aí a gente vai ter que essas células, elas vão contrair juntas, né? Então tem uma célula marca-passo despolarizando, mandando potencial de ação para outra, né? E não só para uma, a gente tem várias junções comunicantes entre essas células, né? Então imagina que várias células cardíacas, elas têm junção comunicante. Então a gente tem várias junções comunicantes entre essas células. E aí uma célula vai, né? Esse potencial de ação vai sendo mandado para as outras através das junções comunicantes. E aí a gente tem a contração desse músculo cardíaco aí como um todo, beleza? Isso é bem tranquilo a gente entender. Uma outra característica interessante do coração, né, células musculares cardíacas, quando a gente pensa no coração, as células cardíacas em si, né, imagina que a gente pensa, vamos imaginar que isso aqui é uma célula cardíaca, né? Tem lá, né, enfim, nas células cardíacas eu tenho uma grande quantidade de mitocôndria. Eu tenho várias mitocôndrias, tá? Por que eu tenho várias mitocôndrias, né? A gente pensa aqui no coração, porque o coração, ele vai bater 24 horas durante toda a sua vida. Imagina assim,
O seu coração ele nunca para de bater. Quando ele para de bater é porque você morreu, tá? Ou você teve uma parada cardíaca, tá? Mas fisiologicamente o coração ele vai bater sempre, ele nunca para. E para isso, né, para o coração bater 24 horas sem parar, ele precisa de energia, né? E essa energia vai vir da onde? Da mitocôndria, certo? Então o coração ele tem uma grande quantidade de mitocôndrias, ele tem muitas mitocôndrias, né? Porque ele tem uma grande demanda energética para bater 24 horas, tá? Então o coração tem uma demanda energética muito alta, certo? Então a gente tem que essas mitocôndrias aqui, cerca de 70 a 80% do sangue, né, do oxigênio que chega no coração, ela vai ser utilizado pelo coração, tá? Então 70 a 80% do O2, né, que chega no coração é utilizado por essas células cardíacas para o coração continuar batendo. Os outros 20 a 30 vai para o corpo. Então assim, é uma quantidade absurda de oxigênio que o coração precisa para produzir energia. Então imagina assim, dos 100% do O2 que chegou, 70 a 80 o coração vai usar para ele conseguir continuar batendo. Os outros 20 vai para o corpo. E a gente tem que os outros 20 a 30% vai para todos os tecidos de todo o corpo. Então o coração tem uma demanda energética gigantesca. É muito da hora isso. E aí pensando nisso, né, imagina que você tem uma isquemia, né, ou seja, imagina que você tem lá uma artéria, né, uma veia pulmonar, por exemplo, uma obstrução, né? Esse sangue aqui, que chega no coração, esse 70 a 80%, a gente vai ter uma queda da quantidade de oxigênio chegando no coração. E aí, nesse caso aqui, quando eu tenho uma isquemia, né, eu vou ter a morte das células cardíacas. Essas células elas vão morrer, tá? E é isso que acontece no caso do infarto, né, ali no miocárdio. Então, você tem, né, uma obstrução, alguma coisa ali impedindo, né, com que esse sangue chegue ao coração. E como o coração ele demanda de muito oxigênio, né, e você tem uma demanda diminuída desse oxigênio, você tem menos oxigênio chegando para o coração utilizar, e ele vai entrar, essas células elas vão entrar em falência, elas vão morrer, e a gente tem um infarto do miocárdio, né? A gente tem a morte dessas células, beleza? Mas basicamente é isso. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da excitação-contração, né, que acontece no coração, beleza? Então vamos desenhar uma célulazinha aqui e já volto com vocês. Bom, então vamos lá, continuando aí. Então a gente vai falar agora da questão da excitação-contração dessas células cardíacas. E aqui a gente tem a parte, né, do que acontece aqui. Eu vou tentar simplificar essa imagem, tá? Do jeito que fica mais tranquilo de entender, tá? A gente precisa ver passo a passo aqui, só entender o geralzão. Então a gente acabou de ver, né? Eu fiz o esqueminha ali, então eu tenho lá as células, né, cardíacas ali, as células marca-passo, e eu tenho as células, né, que são aquelas células contráteis lá, né? E essas células elas estão todas conectadas e tal pelas junções comunicantes, tá? Deixa eu ter visto esse desenho aqui antes, vou fazer aqui rapidão. Tá, então basicamente é isso que a gente tem. Então tem aqui uma célula marca-passo, né? O que acontece? Essa célula marca-passo, a gente vai estudar um pouquinho melhor depois essas células, mas basicamente elas são uns canaizinhos engraçados lá, que são os canais FANG. São canais que permitem a entrada de íons, né? De sódio, de cálcio. E aí quando essa célula chega num determinado, uma quantidade X de sódio e cálcio entram, ela dispara potencial de ação. Então faz isso aqui, ó. Ela dispara. E quando ela dispara, ela vai ativar outras células, né? E aí a gente vai ter essas junções comunicantes levando esse potencial de ação para as células cardíacas como um todo, certo? E aí elas vão contrair todas juntas, beleza? E aí o que acontece? Ó, isso aqui, imagina que é uma célula, né, que a gente pegou, que vai mostrar a célula contrátil. Então isso aqui é uma célula contrátil, beleza? Então a gente pegou essas células aqui, a gente deu um zoom para ver o que acontece dentro dessa célula aqui contrátil, tá? Então basicamente a gente tem que o cálcio, né, ele vai ser mandado ali por essa célula. Aqui a gente tem um túbulo T, né, então o cálcio ele vai chegar nessa célula contrátil, ele vai entrar através de canais de cálcio, né, e aí ele vai atuar lá no retículo sarcoplasmático. Então esse RS aqui é o retículo sarcoplasmático. Qual que é a função do retículo sarcoplasmático no músculo liso, né? No tecido muscular? Ele vai armazenar cálcio. Então o cálcio ele entra na célula contrátil, né, o cálcio que potencial de ação foi gerado pela célula marca-passo, levou para as outras células, fez com que o cálcio entrasse, né, nessa célula, abrisse canais de voltagem de cálcio. Então esse aqui é um canal voltagem, certo? De cálcio, que
que a gente estudou lá na fisiologia, canal voltagem de cálcio. E aí o cálcio ele vai se ligar a receptores lá no retículo sarcoplasmático, a gente vai ter mais cálcio sendo liberado. Esse cálcio que foi liberado, o que ele vai fazer? Né? Lá no sarcômero, né? Lembra que isso aqui é um sarcômero. Então no meu sarcômero eu tenho filamentos de actina, eu tenho filamentos de miosina, eu tenho a troponina, a troponiosina. Então o cálcio ele vai se ligar à troponina, né? Então o cálcio ele vai se liga à troponina. E aí a gente vai ter a formação das pontes cruzadas, certo? Que nada mais é do que as cabeças de miosina se ligando ali à actina. Então tem a formação de pontes cruzadas. E aí quando eu tenho essas pontes cruzadas, eu vou ter a contração. Então eu tenho meu sarcômero se aproximando. Então as fibras do sarcômero elas vão se aproximar, elas vão para o mesmo sentido. Beleza? Então basicamente isso aí é o básico da fisiologia. Contrair. Depois eu tenho o relaxamento, então ela contrai, agora eu vou ter que no relaxamento essas fibras elas vão expandir, elas vão se distanciar uma da outra, certo? Isso é o que acontece no relaxamento. E aí eu vou ter o cálcio se soltando da troponina, né? A troponina voltando a bloquear ali, eu não vou ter mais informação dos pontos cruzados. E eu tenho que parte desse cálcio ele vai voltar para o retículo sarcoplasmático e vai ficar armazenado lá até que eu tenha um novo estímulo para a contração do coração. E o restante do cálcio, ele vai ser trocado, né, por essa NCX aqui, que é uma bomba, né, de íons ali que vai jogar o cálcio para fora, o sódio para dentro, depois o sódio sai de novo através da bomba de sódio de potássio. Tá? Mas isso aqui também não interessa. Mas o que é importante a gente lembrar, de modo geral, o que a gente tem que saber basicamente, tá? Que o cálcio, né, ele vai induzir a liberação de cálcio aqui no retículo sarcoplasmático. Tá? Isso aqui a gente chama de L-Sic, que é a liberação de cálcio induzida pelo cálcio, tá? Que é a principal componente aí da contração desse músculo cardíaco. Tá? Então aqui o cálcio se liga a receptores, a gente tem que o cálcio induz a liberação de cálcio, beleza? Então da contração do músculo cardíaco. E o cálcio que está no retículo sarcoplasmático, esse cálcio que foi armazenado, tá? Então 90% do cálcio que atua na contração do músculo cardíaco, ele fica no retículo sarcoplasmático e é liberado, beleza? Então isso aqui é importante a gente saber. Em relação ao sarcômero, a gente sabe que quanto maior o comprimento do sarcômero, mais força de contração eu vou ter, tá? E isso aqui, essa questão do comprimento do sarcômero, a gente já pode associar com o volume do coração. Então imagine que eu tenho lá o meu coração, ó, tá entrando sangue, ele aumenta, né? E aí eu tenho que esses sarcômeros ali dentro, eles estão, né, relaxando, eles estão aumentando o espaço entre eles, certo? Aumentando o comprimento desse sarcômero. Agora imagine que entrou um monte de sangue no meu coração. O meu coração ele aumentou, ele praticamente dobrou de tamanho. Então ele ficou desse tamanho aqui. Esses sarcômeros, o comprimento deles aumentou muito mais. Então ele vai ter muito mais força na hora de contrair, beleza? Mas isso aqui a gente vai ver depois. Então basicamente é isso, em relação à questão da excitação contração, tá? Lembra sempre que a contração, né, ela vai iniciar, né, por conta das células marcapassas, que vão estimular outras células, e aí em cada uma dessas células contráteis vai ter isso aqui. Vai ter cálcio entrando, liberando mais cálcio, se ligando a troponina ali, encurtamento do sarcômero e tal, e depois o cálcio volta, parte é eliminado, parte volta para o retículo, tá? Então, é isso. Em relação aos potenciais de ação no miocárdio, tá? Então, potenciais de ação no miocárdio. Que agora a gente fala da parte daqueles gráficozinhos de potencial de ação. Tá, então, potencial de ação no miocárdio. Bom, então vamos lá, fiz um esqueminha aqui para ficar mais fácil a gente entender. Tá? Então, primeiro a gente fala das células contráteis, que são células que a gente acabou de ver ali, como é que funciona a contração delas. Né? A gente acabou de ver aqui em cima um esquema, né, dessas células contráteis, né, da excitação e contração delas. Agora a gente vai ver isso aqui num gráfico, né, do potencial de ação aí dessas células, beleza? Então, basicamente, a gente tem que, nessas células contráteis. Aqui a gente tem o que acontece na célula, tá? Então, eu vou mostrar o que acontece na célula e aqui a gente vai comparar com o gráfico, tá? Então, primeiro a gente tem o cálcio, né, chegando nessas células através das junções comunicantes, certo? A gente tem aqui uma junção comunicante e a gente tem o cálcio entrando nessa célula.
Quando o cálcio entra nessa célula, ele vai fazer com que essa célula, né, que a gente tem o cálcio, ela chegue a um limiar de disparo, tá? Então a gente vai ter essa célula ficando mais positiva. Quando essa célula fica mais positiva, ela vai disparar. A gente vai ter abertura aqui de canais de sódio, tá? Então esse aqui é um canal de sódio. Então o cálcio entra. Quando ele entra, ele abre, ele ativa esses canais de sódio. E aí eu tenho sódio entrando dentro dessa célula, certo? Então vou ter uma grande quantidade de sódio, tem um grande fluxo de sódio dentro dessa célula. E aí o que acontece? A célula vai despolarizar. Então essa despolarização acontece por conta do influxo de sódio na célula. Então entrou sódio na célula, ela despolariza. E aí ela vai sair lá de menos 90 milivolts, então ela sai de menos 90, ela vai para mais 20, certo? Quando eu chego aqui nesse mais 20, eu fecho o canal de sódio. Esse canal de sódio fecha, certo? Então, agora esse canal está fechado. E aí o que acontece? Eu vou ter abertura de canais de potássio. Então quando chega lá em mais 20, eu tenho abertura de canais de potássio. E aí eu começo a ter um efluxo de potássio, certo? E aí essa célula, aqui eu tenho a abertura, né? Então abre potássio, começa a sair. E essa célula ela vai ter uma leve diminuição, né, dessa eletricidade no interior dela. Então ela vai voltar ali, vai sair de mais 20 para mais ou menos mais 10. E aí, o que acontece aqui, ó, nesse ponto? Né? Tá vendo que eu tenho um efeito que a gente chama de efeito platô. Então, quando esses canais de sódio se abriram aqui no início, os canais de cálcio também se abriram. Então também tem abertura de canais de cálcio. Só que os canais de cálcio eles são canais lentos, então eles demoram para abrir. Então nesse ponto aqui eu tenho a abertura completa. Então tem a abertura completa dos canais de cálcio. E aí, quando eu tenho a abertura desses canais de cálcio, né, que abriram depois, o que acontece? Lembra? O canal de cálcio estava abrindo, só que ele é um canal lento. Então ele abre de forma lenta. Mas quando ele abre, eu tenho entrada de cálcio. E aí, nesse momento aqui, eu tenho cálcio entrando na célula e eu tenho potássio saindo. E aí, nessa fase, eu tenho o que a gente chama de efeito platô. Então, por alguns milissegundos, né, eu vou ter essa contração do coração sendo mantida, certo? Isso a gente chama de efeito platô, beleza? Então, por alguns milissegundos acontece o que? A abertura dos canais de cálcio e a abertura dos canais de potássio. Depois de alguns milissegundos, esses canais de cálcio eles vão se fechar. E aí eu vou ter a abertura de mais canais de potássio. E aí eu vou ter mais potássio saindo. Então aqui eu tenho, né, depois aqui fecha cálcio. E aí eu tenho a abertura, né, de canais de potássio. Então eu tenho mais potássio saindo da célula, ela vai repolarizar. Então a gente tem o processo de repolarização. Beleza? Então aqui quando o sódio entra, a célula ela despolariza, né? Esqueci de marcar aqui, mas ela despolariza. Isso aqui a gente viu lá na fisiologia. Quando o sódio sai, ela repolariza. Tá? Então essas células contráteis, elas têm uma despolarização, que é quando entra o sódio, né? E aí quando entra o sódio, ela vai de menos 90 para mais 20. Aí a gente tem fechamento dos canais de sódio. Depois que o canal de sódio fecha, abre canal de potássio, sai um pouquinho de potássio até que o canal de cálcio se abra. E aí a gente tem fluxo de cálcio e fluxo de potássio. Cálcio entra, potássio sai. Carga positiva entrando, carga positiva saindo, mantém mais 10 ali a célula. Aí chega um momento em que o canal de cálcio fecha e abre mais canais de potássio. Então eu tenho mais íons positivos saindo da célula, certo? E aí a gente tem a repolarização dessa célula que volta para menos 90 aí. Beleza? Então, basicamente é isso. E aí, a gente tem um outro tipo de célula, né, que são as células marca-passo, tá? Então, aquelas ali são as células contráteis, mas a gente também tem as células marca-passo ou autorrítmicas, beleza? Celular não, células marca-passo. Bom, então eu fiz um esquema aqui para a gente tentar entender e associar essas células aqui de uma forma mais simples, tá? Então vamos lá. Essas células marca-passo, tá? Elas são células que elas têm uma eletronegatividade menor. Então elas ficam em média em repouso mais ou menos uns menos 60 milivolts, tá? E essa linha tracejada em azul aqui é o que a gente chama de limiar de disparo.
tá? O limiar disparo é assim, quando essa célula, a gente vai tendo íons entrando e saindo da célula e tal, e aí, quando essa célula chega em menos 40, né, quando entra íon suficiente para a célula sair de menos 60 para menos 40, ela dispara o potencial de ação. A gente já vai falar mais disso, tá? Mas antes só tem que lembrar de alguns conceitos. Primeiro, sobre essa célula marca-passo. A célula marca-passo, como a gente falou, né, ou autoexcitável, ela vai determinar a nossa frequência cardíaca. Então, são células que vão determinam a frequência cardíaca, beleza? E uma coisa importante dessas células, né, é que essas células, elas têm uma capacidade de membrana instável, tá? Então, elas têm a capacidade de membrana instável, ou seja, a membrana delas não tem elas não ficam em menos 60 ou menos 40, menos 90 sempre, né? Então, se a gente for pensar nas células cardíacas normais, as contráteis, elas em repouso elas estão a menos 90, certo? Essas células marca-passo não, elas estão assim a menos 60, aí vai para menos 50, aí vai para menos 40, aí volta para menos 45, enfim, elas vão variando, a membrana delas é instável. Por quê? Porque essas células elas possuem uns canais que a gente chama de canais Fanny, tá? Então elas têm uns canais Fanny, tá? Que receberam esse nome justamente por isso, né? Funny no inglês significa engraçado, né? Então esses canais engraçados, por quê? Porque ninguém entende como que eles funcionam, né? Esses canais Fanny, eles são canais de cálcio, de sódio e de cálcio, né? E eles permitem a entrada de moléculas de forma meio que, não livre, né? Mas assim, de forma mais liberada, tá? Então a gente tem o sódio entrando e o cálcio entrando na hora que eles quiserem, tá? E basicamente o que acontece, né? Aqui a gente tem potencial marca-passo, né, que a gente fala, né? Então, vou fazer um esqueminha aqui. Então, a gente tem um valor aqui que a gente pode chamar de potencial marca-passo, tá? Potencial marca-passo. Isso aqui é só questão de nomenclatura, não precisa entender isso aqui não, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui, ó, sódio e cálcio que vão entrando nessa célula através dos canais Fanny, tá? Então, esse sódio e o cálcio, eles começam a entrar nessa célula através dos canais Fanny. E aí, o que acontece? Essa célula que estava em menos 60, ela começa a subir um pouquinho, né? Conforme vai entrando ali, começa a subir, e aí ela chega aqui, ó, no menos 40. Quando ela chega em menos 40, ela atingiu o quê? Ela atingiu o limiar de disparo. Tá vendo que ela está nessa linha do limiar de disparo? O que acontece? Ela vai disparar, e aí ela dispara e chega lá no mais 20. E aí depois ela vai e repolariza. Os canais de sódio fecham, e aí abre canal de potássio e ela repolariza. Beleza? Então aqui a gente tem o potencial marca-passo e aqui a gente tem o que? O potencial de ação. Então essa célula foi ativada. Esse aqui é o espaço do potencial de ação. Beleza? Então o que acontece aqui? Aqui eu tenho canais Fanny, né? Então eu tenho aqui os canais Fanny, deixando esses íons entrar. Quando eu chego em menos 40, aqui eu vou ter abertura de canais de sódio. Então abre sódio. Quando abre sódio, a célula despolariza. Então ela chega em mais 20. Quando chega em mais 20, fecha sódio, certo? E aí abre potássio, beleza? E aí eu tenho aqui, abre potássio. E aí o que acontece? Essa célula ela vai e ela repolariza. Beleza? Mesmo esquema da outra, tá? Então a gente tem que essas células marca-passo, elas são células que elas têm a capacidade de induzir, né, um potencial de ação, tá? Então elas têm um potencial marca-passo, né? Elas têm esses canais Fanny, vou até colocar aqui, então tem esses canais Fanny que eles meio que vão fazer eles meio que vão controlar esse potencial de ação da célula. Então eles deixam os íons entrarem, né, para atingir o limiar de disparo, e aí quando atinge o limiar de disparo a gente tem o potencial de ação ali sendo propagado. E aí o que acontece? A célula marca-passo ela vai e ela manda esse potencial de ação para as outras células, que foi a que a gente viu ali, que é as contráteis. E aí as outras contraem também. Então aqui eu tenho o canal Fanny, aí vai entrando no íon, atingiu o potencial de ação, ela vai e ela ativa outras células. Ela vai
mandar esse potencial de ação para as células vizinhas e aí o músculo cardíaco vai contrair como um todo, beleza? E essas células marca-passo aqui, né, elas vão ditar a nossa frequência cardíaca. Então, basicamente, dizem que a frequência cardíaca em média entre 60 a 100 BPM, tá? Então, são essas células que determinam essa nossa frequência cardíaca aqui. E aí é isso, tá? Então, de modo bem geral, aí a gente falou bastante. Esse conteúdo é um pouquinho mais complexo, né? Fala muito de canal e tal, a gente viu lá na fisiologia, mas eu acho importante trazer, né? Às vezes a pessoa nem gosta, mas para quem gosta aí fica legal, né? Então, enfim, então a gente falou nesse vídeo, né? Sobre essas células musculares cardíacas, né? A gente falou um pouquinho sobre a questão da excitação-contração, né? Das células contráteis, né? Aí a gente falou do potencial de ação dessas células contráteis e o potencial de ação dessas células marca-passo, que são células FAN. Beleza? Então, no próximo vídeo a gente fala mais sobre o coração e outras coisas aí. Valeu? Então, até o próximo. Espero que tenha ajudado.